O senhor tem um fio condutor histórico dessa obra da transposição. Já dá para sentir, pelo menos em termos de eixo leste, a sensação de contagem regressiva para essa água chegar a Campina Grande? Sem nenhuma dúvida. E imagina que não é só a contagem, é o coração batendo também na expectativa, que afinal de contas, como você bem disse, foi uma luta de 25 anos. Foi um quarto de século dedicado à causa da transposição. Isso começou a transposição, como ela é hoje entendida, nos termos atuais, começou nos anos 80, com Mário Andreasa. Na verdade, a ideia é bem mais antiga, vem do século XIX. Isso foi um intendente, naquele tempo chamava prefeito intendente da cidade do Crato, que levou a proposta para o imperador Dom Pedro II. E, na ocasião, a ideia foi abandonada rapidamente, porque não havia condição técnica. A dinamite não tinha sido nem inventada ainda naquele tempo. E só depois, quando os americanos fizeram o Canal do Panamá, é que eles começaram a entender que era possível fazer a transposição aqui no Brasil. E aí vários governos se debruçaram sobre o assunto, Epitácio Pessoa, Getúlio Vargas, mas ninguém conseguiu evoluir em termos concretos com a ideia. Só nos anos 80, com o ministro Mário Andreasa, que era ministro do Interior, é que a ideia realmente ganhou um caráter concreto. Ele contratou, através do antigo DNOS, Departamento Nacional de Obras Sociais, ele contratou um consórcio liderado pelo Grupo Maxud de São Paulo, mas envolvendo grupos americanos também, e passou a tocar um projeto que foi desenvolvido por um engenheiro maranhense chamado José de Ribamar Simas, com financiamento do Banco Mundial. E então ele chegou ao estado da arte. A proposta era uma proposta até mais generosa do que a de hoje, porque naquele tempo ele propunha fazer uma transposição de 300 metros cúbicos por segundo. Agora nós estamos na faixa de 127 metros cúbicos por segundo, mas a proposta inicial do Andreasa era 300 metros cúbicos por segundo. E ele colocou isso no plano de governo dele, que ele era candidato a presidente da República. Você deve estar lembrado disso. Ele perdeu a convenção para o Paulo Maluf, a convenção do PDS, e aí entrou em depressão, acabou morrendo, e o projeto voltou para os escaninhos do Banco Mundial, que é quem tinha bancado. E o próprio engenheiro Simas foi trabalhar no Banco Mundial também. Então, isso mais ou menos 84. E aí, em 93, abateu-se uma seca pesada aqui sobre o Nordeste, e eu era presidente do Instituto Tancredo Neves de Estudo Político, e fiquei imaginando, bom, o que é que eu posso fazer em favor do Nordeste, em favor da Paraíba, nesse momento. Aí me lembrei do projeto de Andreasa, e localizei o Simas lá em Washington, e então providenciei para que ele viesse trazendo o projeto para a gente retomar a ideia aqui. Consegui as passagens para ele, consegui um jatinho com um empresário carioca, Murilo Saad, e trouxemos o Simas para onde? Para Paraíba, para Sousa mais precisamente. E lá fizemos uma grande reunião que foi que deu o start dessa nova proposta. Então, para todos os efeitos, é importante saber que a transposição nos termos atuais, em termos de efetividade, ela começou aqui na Paraíba, começou na cidade de Sousa, mais precisamente. Alexandre, boa noite, prazer ter conosco. Boa noite, Arimatea, boa noite, Isnaldo, boa noite, Adelio, e boa noite especial ao nosso senador Marcondes, que deu essa aula aí da história, porque isso é muito importante, você ter a história contada como ela acontece, para resgatar, porque muita gente acha que a coisa caiu do céu, né? Exatamente. Tem um trabalho que vem de antes. Isso é só o começo da história, né? Porque depois a reunião foi muito bem sucedida lá em Sousa. Um dado curioso, desculpa... Não, à vontade. Um dado curioso é que nós fizemos a reunião lá em Sousa, no ginásio do SESI. E nós tivemos participações, o PT nos ajudou naquela ocasião, embora Lula, naquele mesmo momento, estivesse fazendo um comício lá em Sousa contra a transposição.
Lula no começo era contra, depois ele ficou a favor. Ele alegava que água não resolvia, água não é sinônimo de desenvolvimento, porque se fosse, o Amazonas era o estado mais rico do Brasil. Que no Nordeste o que resolvia o problema é a reforma agrária, a Bolsa Família, coisas dessa natureza. E presidindo a sessão nossa estava o governador de Sergipe, o João Alves, que na época era a favor. Depois ficou radicalmente contra a transposição, uma coisa singular. Depois agora a reunião foi tão bem sucedida, porque o Simas era uma espécie de semideus nessa área técnica. Ele atraía muita gente. Então nós mandamos convite para todo mundo e compareceu em massa. A Chesse mandou representação, a Sudene, o Banco do Nordeste, e em pouco tempo Souza virou uma praça de guerra em favor da transposição. Foi tão bem sucedida a reunião que nós, logo depois, fomos para Fortaleza e lá redigimos a chamada Carta de Fortaleza. E foi escrita por mim, pelo deputado Paulo Lustosa, do Ceará, e Roberto Pessoa. E levamos isso para entregar a Itamar Franco, que era o presidente da República, na ocasião. Essa carta, por coincidência, ela foi escrita no dia 20 de julho de 94, era o dia de Padre Cícero. Então tinha essa simbologia especial envolvendo o Padre Cícero. E aí o Itamar era mineiro, Minas era contra a transposição, mas ele não se fez de rogado. O Itamar pegou de arranco e disse, olha, essa obra é tão importante, é tão fundamental para a integração nacional, que eu não vou nem seguir trâmite burocrático. Eu vou chamar aqui o meu ministro do interior, que era Aloysio Alves, que era a favor da transposição, e aí casou com o Magno Bebete. Eu quero o projeto de engenharia pronto antes de concluir o meu mandato. Ele terminaria o mandato dele em janeiro do ano seguinte. E aí o Aloysio também foi em frente com... no final de dezembro, dia 21 de dezembro daquele ano, ele já chegou com o projeto de engenharia pronto e chegou já com os editais de licitação. E o Itamar, então, fez a reunião e anunciou, e aí começou a coisa. Porque aí a guerra começou efetivamente aí, porque aí veio o primeiro embargo contra a transposição. Foi um juiz federal da Bahia que embargou a licitação, e aí, meu amigo, nesse momento, organizou-se um rolo compressor contra a transposição, um negócio monumental. Os estados mais poderosos, Minas, Bahia, mais Sergipe e Alagoas, que eram muito valentes nessa história, os ambientalistas em geral, a imprensa, a maior parte da imprensa, os artistas globais, a Letícia Sabatella, o Osmar Prado, a nossa cantora Elba Ramalho, aqui com a popularidade dela também, se manifestou. E eles faziam todo tipo de manifestação, era comício, ato público, uma história de abraçar o Rio. Teve um bispo que fez uma greve de fome lá, passou 11 dias em greve de fome, até desconfio que ele de noite estava pescando algum surubim ali, comendo, porque depois de 11 dias ele aparecia com a face risonha, assim, encorado, coisa e tal, mas conseguiu comover o país e o processo parou. A pior batalha foi a batalha para vencer as objeções de natureza ambientalista. Essa foi uma coisa terrível. E nós só conseguimos, depois de muito tempo, já com Fernando Henrique Cardoso, quando veio o EIA-RIMA, que ele contratou com duas grandes empresas estrangeiras, a Jacopoiri e a Tarral, uma finlandesa e uma israelense, e esse EIA-RIMA mostrou que não havia nenhum dano ambiental, não havia nenhum passivo importante para o rio ou para a bacia. E então aí sim nós ganhamos mais fôlego, porque a luta tinha sido terrível. Para conceder a licença ambiental, para começar a obra, o IBAMA, que é quem dava a autorização, precisava realizar 9 reuniões, atos públicos. Audiências públicas pelos estados interessados. E essas reuniões foram terríveis. Aqui na Paraíba nós fizemos a primeira, foi em Souza e tal. A reunião de Sergipe, o centro de convenção apinhado de gente, de autoridades. E aí, quando o presidente do IBAMA deu por iniciada a sessão, aí um deputado estadual lá de Sergipe, o tal de Augusto Bezerra, um brutamonte assim com uns 2 metros de altura,
subiu lá no palco e disse, olha, eu quero dizer que essa reunião não pode acontecer, porque isso é uma traição a Sergipe, e nós não vamos permitir. O presidente pensou que ele estava brincando. Olha, não, o senhor já deu seu recado, sente aí e tal, que nós vamos começar. Começar coisa nenhuma. Eu estou dizendo que essa reunião não pode acontecer. E me dá esse microfone. Ele já tomou o microfone da mão do presidente e os fios, jogou tudo para cima. Em fração de segundo já tinha 12 capangas em volta do presidente. Nós tentamos acudir, socorrê-lo, aí começou pancadaria, soco, pontapé, cadeirada. E ele, então, ali sufocado no meio daquela... Diante da falta de segurança, eu declaro encerrado os trabalhos e tal, nem começou. No outro dia já foi a Polícia Federal que disse para a gente para não fazer a reunião de Alagoas, que era em Penedo, porque a mesma baderna estava programada lá para Alagoas. Em Pernambuco, nós fizemos em Cabrobó, mas o Sérgio Guerra era o secretário de Segurança e ele nos garantiu e mandou a polícia, nós fizemos a audiência, mas com metade do auditório ocupado pela polícia. Foi como nós conseguimos. Em Salvador, não se conseguiu fazer por decisão judicial. Eles conseguiram decisão da justiça proibindo. E em Belo Horizonte foi muito tumultuada e conseguimos. Mas foi uma coisa muito, muito, muito difícil. Muito. Era uma coisa muito passional. Só para você ter uma ideia, eu ia uma vez pelo interior da Bahia e um guarda de trânsito olhou meus papéis e quer dizer, o senhor é aquele político que está querendo levar o Rio São Francisco para Paraíba. Quer dizer que o senhor não, se for fazer isso, não passe mais por aqui não, porque não vai se dar bem. Era essa a linguagem. Agora, quando veio o EIA-RIMA, aí então, por essas duas grandes empresas que operavam nos 5 continentes, em 75 países, respeitados no mundo todo, então nós ganhamos força. Mas o nosso lado era muito fraco inicialmente. Éramos só a Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, uma parte de Pernambuco, porque Pernambuco estava em cima do muro, uma parte era contra a transposição, e era meia dúzia de Davi contra um batalhão de Golias. Só começamos a virar o jogo quando veio o EIA-RIMA. A contrapropaganda era muito forte. As pessoas diziam, bom, a transposição não vai resolver o problema da seca, a transposição é uma obra faraônica, vai custar 8 bilhões de reais, e nós podemos resolver essa situação com coisas mais simples, com perfuração de poços, com a construção de barragens subterrâneas, com dessalinização da água do mar. E isso aí, ou as pessoas acreditavam ou queriam acreditar nisso, era a lei do menor esforço, era acreditar nessas coisas que não funcionam. A gente dizia, olha, o déficit hídrico do Nordeste é uma coisa insanável, e não é só durante a seca não, de todo o tempo. A demanda por água no Nordeste será sempre maior do que a oferta. Essa percepção de que não dá para fechar o balanço hídrico do Nordeste se você não importar água de algum lugar. E o manancial mais próximo, mais barato, mais abundante é o Rio São Francisco.